Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Direito e Saúde. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje o nosso programa vai tratar de um tema muito sensível, o home care. E para nos ajudar a falar sobre isso, temos uma convidada diretamente de São Paulo. Ela está aqui de forma online conosco, a doutora Amanda, enfermeira especializada no assunto. Bom dia, doutora Amanda, tudo bem? Olá, bom dia a todos. É um prazer, né, receber esse convite, vim aqui poder falar um pouquinho sobre esse assunto que muitas vezes é tão polêmico, mas eu acho que a gente precisa falar mesmo. Quanto mais a gente fala, mais esclarecidas as pessoas ficam e aí elas conseguem conduzir melhor esse tipo de tratamento que é tão importante. Isso, doutora Amanda. A gente tem diversas questões ali no home care, inclusive dúvidas, né, das pessoas acerca disso, do tratamento, como que funciona, cobertura pelo plano de saúde ou pelo SUS, se é possível, se não é. E entrando, então, no seu dia a dia como enfermeira, né, queria que esclarecesse para nós aqui como é uma rotina do dia a dia, como que inicia essa rotina desses cuidados, né, com a pessoa que necessita desse tratamento. Isso, então, eu sou proprietária, né, de um home care aqui em São Paulo, que chama ArcoCare. Nós atendemos tanto o público idoso, quanto acompanhamento de paciente pós-operatório, quanto alguma especificidade, né? Então, a primeira questão sobre home care, o paciente geralmente entra em contato conosco, ou home care quando tem a solicitação via médico e eles estão precisando fazer uma prévia de orçamento, tudo, né? E aí a gente sempre combina a visita de instalação, porque a gente precisa entender as demandas desse paciente para depois a gente iniciar com o nosso dia a dia, né? Então, primeiro a gente faz uma visita de instalação. Então, vai uma das nossas enfermeiras para essa casa do paciente, após ele ter acordado sobre a concordância do valor, ou ele, né, o paciente em si, ou o convênio quando eles nos procuram. O SUS, meninas, acaba a gente tendo pouca demanda, né? Hoje a gente tem só através de licitação. Atendimento via SUS direto é bem difícil aqui em São Paulo, tá? E aí, após a gente ter feito essa visita, essa concordância de valores, a gente faz essa primeira visita de instalação. Porque aí o enfermeiro vai entender todas as necessidades do paciente e que tipo de profissional a gente vai colocar ali diariamente com ele. E também tem outra questão que a gente entende, se o paciente vai precisar de atendimento 24 horas ou só atendimento de dia ou só atendimento de noite. Então, depende muito da demanda do paciente ou a demanda do convênio. Aí, a gente entendendo isso, a gente passa para essa outra etapa, entendeu? Essa questão do SUS, né, doutora, talvez a gente tenha muito pouco também, né, doutora Juliana, por causa da falta de informação, né? Quando a gente fala para uma pessoa que ela pode ter um home care pelo SUS, a maior parte não acredita, né? Não. É muito difícil. E justamente porque elas têm cuidadores em casa, né, doutora Juliana? E doutora Amanda, qual é a diferença entre um cuidador e um enfermeiro nessa parte do home care? O cuidador, geralmente, é um profissional que ele só tem um curso básico. Então, é uma pessoa que gosta de cuidar, mas ela não tem um curso profissionalizante, que é o auxiliar ou técnico de enfermagem ou o próprio enfermeiro, né? Então, é para aquele paciente que ele não tem nenhum tipo de dispositivo, sonda, catéter, ele só precisa de um acompanhamento. A família não quer deixar o pai ou a mãe sozinha, e ela precisa de alguém para ficar ali cuidando, zelando pelo cuidado, fazendo companhia, né? Agora, quando a gente precisa de um profissional específico, é quando é um paciente acamado ou que ele já tem uma debilidade maior, que ele faz uso de alguma sonda, algum dispositivo de alimentação, então precisa ser um profissional. Também tem a opção da gente colocar um enfermeiro. Quando o paciente está utilizando um respirador, né? Então a gente precisa de um profissional mais habilitado e aí faz necessário o enfermeiro. Então tem esses três perfis. Geralmente, quando é convênio ou SUS, a gente precisa encaminhar um profissional, porque geralmente o paciente já está com algum tipo de dispositivo. Quando a família nos procura no orgânico, né, conhece nosso trabalho, às vezes eles preferem cuidador porque eles só querem alguém para ficar de companhia com os pais. Certo, doutora Amanda.
E nesse dia a dia ali, né, que você tem a experiência com as famílias, né? Você vive ali essa experiência com as famílias e tem um contato com elas. E na sua visão, né, como profissional, a partir do momento que a família tem um home care, né, ou seja, a família sai com o paciente do hospital, daquela área hospitalar onde ficam por dias, né, internado com aqueles cuidados, em revezamento com pessoas da família também. Então a gente tem ali o cansaço extremo, né, dos membros ali da família. E na sua visão, a partir do momento que o paciente tem o home care, quais são os desafios e os benefícios que traz para a família também nesse sentido? Os desafios, né, Ju, é sempre assim. A gente primeiro a família simpatizar, né, ter empatia com aquele profissional, porque é uma pessoa estranha dentro da casa, né, falando que precisa ser feito, que não precisa, assumindo geralmente as funções que alguém da família já estava fazendo. Então, o nosso desafio enquanto home care, né, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, no primeiro mês, é acertar esse tipo de profissional, né? Porque é alguém que está indo para dentro da casa, então a família precisa ter essa simpatia, precisa confiar, entregar, né? Precisa entender também que esse profissional, ele sabe lidar com esse tipo de paciente. Então, hoje, às vezes, uma família, a gente teve um colaborador nosso super elogiado, mas em outra família, a família já não elogia tanto, já quer que a gente substitua. Então, para nós, o primeiro desafio é esse, tá? Depois, agora, com relação aos benefícios, né, são muitos, né? Porque, assim, a família, a gente fala para eles que eles têm que ofertar amor, né? Carinho, acolhimento, e deixar com que os afazeres do dia a dia, porque, na verdade, é uma transição de cuidados, né? Geralmente, esse paciente estava no hospital e foi para dentro de casa. E os mesmos cuidados que estavam sendo prestados para ele lá no hospital, ele precisa que seja prestado dentro da casa dele, né? Então, a família, por mais que eles ajudam e ajudam muito, né? Eles precisam, a gente fala para eles dividirem bem, né? Porque a gente quer eles descansados para ofertar carinho, amor, né? Então, eles vão fazer aquilo que os pacientes gostam. É igual quando a gente tem a disponibilidade de uma babá, né? Ela faz as coisas mais grossas com a criança e o carinho, o amor a gente deixa para os pais quando bem descansados. Então, a gente segue essa mesma linha de explicação, assim. Então, os benefícios são o paciente bem hidratado, com as medicações feitas no horário, a questão de cuidados de enfermagem com relação à troca de fraldas, curativos sendo realizados por um profissional, né? Então, o risco de você ter uma intercorrência é muito menor também. E quais são os sinais que uma família pode perceber, doutora, que o idoso que ela está ali com ele no convívio está precisando dessa equipe? Porque às vezes ela tem ali o ponto de ter a indicação médica diretamente do hospital sendo da internação, mas às vezes não. E quando que a família ela pode perceber, esse sinal está acontecendo, eu preciso de uma equipe de home care? Quando o paciente está desenvolvendo, que a gente, às vezes o paciente já tem um diagnóstico fechado, né, de Alzheimer, às vezes ainda não. Mas quando o paciente começa a ficar esquecido, agressivo, por quê? Porque, assim, a agressividade, quando o paciente está desenvolvendo algum outro transtorno, ele fica agressivo, aí ele pode agredir a esposa, o esposo, e aí geralmente o acompanhante tem a mesma idade que ele, então 86 anos, 88, então qualquer tipo de agressividade contra o outro idoso é muito arriscado. Então, assim, às vezes o filho começa a ver essas características, mas ainda que não fechou nenhum diagnóstico, é interessante ter alguém para que acompanhe, porque aí se essa pessoa ela já vai ali minimizar os riscos para o acompanhante, né? E ficar esquecido, porque, né, Ju, ou Alana, ela começa a deixar de se alimentar ou se alimenta todas as horas, porque e o risco também de deixar uma panela no fogo e aí provocar um incêndio dentro de casa. Então, é para minimizar os demais riscos que ele possa vir a ter, entendeu?
Certo, Amanda. E como que funciona ali, né, nessa rotina de home care? Claro que vai depender de cada diagnóstico, de cada paciente, né? Mas como que funciona, basicamente, de forma geral, o controle de medicação, de sondas, né? Os serviços ali obrigatórios prestados por um profissional de enfermagem no home care, que se diferencia, como você já falou, né, do mero cuidador de idoso, porque tem funções muito diferentes, né? Isso, tem essas funções bem distintas, né? Quando o paciente faz uso de uma medicação via oral, Ju, que o cuidador, que o próprio paciente estava fazendo uso em casa, o cuidador ele pode manter a rotina diária, né? Então, às vezes é remédio de pressão, via oral. Agora, quando o paciente faz uso de medicamentos endovenosos ou intramuscular ou via sonda, o ideal é que seja um profissional da área da saúde, porque tem todos os cuidados com a sonda para ministrar essas medicações, né? Então, desde o mais básico, que é o horário, o controle do horário certinho, porque não pode ser nem antes nem depois, e os cuidados com a medicação sendo ofertada para o paciente. Então, nós hoje fazemos esse controle através de um prontuário eletrônico, né, e um prontuário físico, que a gente já deixa todas as medicações prescritas para o paciente e que o médico prescreveu de forma a facilitar a administração. E quando é um paciente paliativo, que a gente tem tido vários casos também, que o médico já entra com medicações um pouco mais fortes, né, para dor, que são morfinas, outras medicações, e aí a gente precisa, que no hospital faríamos o duplo cheque para não ter erro, hoje é feita pelo enfermeiro, e aí o enfermeiro vai até a casa do paciente nos horários pré-estabelecidos e faz o duplo cheque com o auxiliar de enfermagem. Então a gente tem esse cuidado também. E Amanda, no caso dos idosos que precisam de cuidados 24 horas por dia, como é que funciona? Tá, geralmente fica um cuidador por 24 horas, porque o idoso, Alana, ele tem muita dificuldade de quando fica tendo muita substituição de pessoas, diferente do hospital, que a rotina do hospital é 6 dias, você trabalha 6 horas no dia ou 12 por 36. Na casa, a gente viabiliza um horário de uma escala de 24 por 24. Então, a cada 24 horas, troca um profissional. Geralmente, a escala desse profissional, ela fica 24 por 24 ou 24 por 48. Então, ela chega de dia e faz todas as rotinas com idosos, depois ela dorme na residência também. Então, essa é a modalidade. Porque isso, o idoso não sente tanta troca, então ele fica menos agitado, menos agressivo, e aí a gente consegue conduzir lá todas as questões que precisam ser conduzidas, desde alimentação, banho, como que fala? Que a gente leva ele para passear, tomar um banho de sol, né? Então ele acaba colaborando mais com essa profissional, entendeu? E nesses cuidados, né, Amanda, do home care, a gente consegue também vincular tratamentos multidisciplinares que a gente fala, né? Que é também Sim. a questão, como você citou, levar para passear. Isso faz parte também do tratamento, porque o idoso sozinho ou a pessoa que necessita, né, desse cuidado, sozinha ela não vai conseguir. Então, tendo esse acompanhamento facilita esse dia a dia dela ter um respiro, né? E além disso também tem muitos pacientes que necessitam de fisioterapias, né? Como que funciona essa rotina ali de vocês? Porque assim, né, o banho de sol, a gente fala, né, é muito importante por causa da vitamina D, né, e aí o idoso acaba ficando muito quando tá só ele, a esposa, ou só ele, algum familiar, dentro de casa, porque as pessoas que convivem se sentem mais seguro com ele dentro de casa, né, então a gente estimula tanto esse banho de sol, como a parte cognitiva também, quando tem um profissional junto com ele. O que é a parte cognitiva? Realizar um jogo, uma contação de história, uma musicoterapia, né? Tudo para trazer esse idoso ao convívio novamente. A questão da fisioterapia, né, equipe multi, a gente, além da fisio, a gente recomenda também bastante fonoaudióloga, né, a fono. Por quê? Porque o idoso, ele começa a perder alguns fatores importantes, que é da fala,
e também da alimentação. Então, a fono, junto aí com a equipe de enfermagem, fisioterapia, ela vai nos auxiliando a trabalhar toda essa parte de fala, de deglutição, porque o idoso, ele passa a ter um problema muito importante, que é o risco de broncoaspiração, que ele come ou bebe água, e como perde um pouquinho essa controle da boca, da língua, ele pode broncoaspirar. Então, a comida ou a água, ao invés de ir para o estômago, vai para o pulmão. Então, por isso que a gente fala bastante, tanto da fono, fisioterapeuta e nutricionista, porque o idoso também começa a não querer mais comer carne, então a gente precisa também associar essas outras profissões para nos ajudar, para que a gente mantenha o idoso ali sempre sadio, né? Só quem teve já um paciente acamado, né, doutora Juliana, dentro da casa, sabe o quanto que é perturbador, né, para a família, às vezes, porque acaba, né, doutora Amanda, de que a família não sabe ao certo o que fazer, ou acaba fazendo e gerando atrito entre eles, porque, como você falou, às vezes eles acabam batendo, eles acabam ficando agressivos, obviamente que não é de propósito, e partindo desse ponto, né, doutora, o que você viu, assim, das suas vivências de ter uma equipe, uma melhora na qualidade da família? Isso já aconteceu? Ou ainda não aconteceu, assim? Ou como que isso acontece? Já, porque assim, ó, a família, né, Alana, geralmente o idoso ele não quer ir morar com nenhum filho, ele quer se manter dentro da casa, né? Já começa as intrigas por aí. E aí a gente quer manter o idoso dentro da casa, né? Até para não levar ele, tirar a privacidade às vezes do casal, do filho, da filha. E aí o idoso ficando em casa às vezes com uma empregada doméstica, nada contra, né? Eu gosto muito, né? Elas são um apoio para nós, porque geralmente passaram a vida inteira ali com a idosa, né? Só que chega um momento que ela não consegue mais fazer intervenção. O idoso acaba querendo ficar muito deitado, e isso não é bom, porque aí ele começa a acumular um líquido no pulmão, podendo vir a ter uma pneumonia, não começa mais a querer comer direito. Então, um profissional ali, já chegou casos com a nossa equipe, do chegarmos, o idoso não estava mais andando. E aí perguntamos, mas ele não está andando por algum tipo de acontecido? Teve um AVC, alguma patologia? Não, porque simplesmente estava passando parte do dia muito sentado, muito deitado e perdeu essa força muscular. Então a gente, junto com a fisioterapia, né, porque a fisioterapia vai geralmente de 1 a 2 vezes por semana na casa do idoso. Então, também não consegue fazer milagre sozinha, né? Então, a gente tendo uma equipe, a gente consegue estimular o idoso a, ó, você precisa fazer a rotina dos exercícios que o fisio deixou. Desculpa. Porque se ninguém cobrar, o idoso não faz os exercícios, né? E aí ele sempre fala que tá com uma dor, enfim, e a gente vai ali, né, driblando, driblando. E hoje essa paciente está conosco e voltou a andar, voltou a ir em restaurantes. Então, assim, os filhos entendem que isso foi a melhor coisa que já fizeram os pais, né? E aí a gente fica muito feliz também, né? Sim, a melhora na qualidade de vida, ela é perceptível, né, doutora Amanda? E trazendo essa questão da rotina ali com o idoso ou com o paciente de home care de forma geral, porque não se aplica apenas a idosos, né? A casa, ela precisa ter alguma estrutura específica para receber esse paciente em home care? Foi um ponto bem interessante que a senhora tocou, doutora Juliana, porque assim, ó, quando a gente vai fazer essa visita de instalação, a gente observa todos esses fatores. Por quê? A gente está falando de idoso, mas tem o pós-operatório também, né? E a questão do banheiro é um complicador que a gente sempre encontra, porque o banheiro, geralmente a gente tem banheiros cada vez menores em apartamentos, né? Faz uso de box, né? E aí diminui mais ainda o tamanho, porque independente se é um idoso ou se é pós-operatório, a gente precisa contar com o recurso de uma cadeira de banho. E por mais estreitas que a gente tem no mercado, a gente precisa que o cuidador profissional, né, esteja lá dentro do banheiro com a paciente, até para ela não cair, para lavar as partes. Então a gente observa, Amanda, mas não vai precisar de uma cadeira, mas a gente sempre instrui também para fazer o uso daquelas barras, né? Ou para colocar para o idoso se segurar. Então, assim, precisa fazer algo de infraestrutura. Outra coisa
é cama hospitalar, mesmo que seja alugada por um tempo, porque a gente, até para fazer as mudanças de decúbito, tanto para o idoso quanto para o pós-operatório, a gente precisa que seja cama hospitalar, por conta da ergonomia do cuidador que fica ali com ele, porque a gente precisa, às vezes, levantar decúbito, abaixar a cama, e aí quando a gente olha para esse cuidador que está ali e a gente cuida dele também, é melhor, porque aí ele não vai ter menos afastamentos, menos dores, né? Vai conseguir ficar mais tempo ali com a família. Então, assim, cadeira de roda, às vezes o paciente vai precisar fazer uso de cadeira de roda, a porta precisa ter uma largura específica. Então, assim, a gente pensa que é meros detalhes, mas que lá na frente faz a diferença, né? Então, é lógico que ninguém compra uma casa pensando que um dia vai ficar doente, enfim. Mas quando a gente tem esse problema instalado, a gente precisa dar algumas sugestões, escada, né? Então, às vezes precisa instalar aqueles elevadores que agora hoje já está bem difundido no mercado para ajudar o idoso a subir, porque não consegue mais subir escada. Então, tudo isso, o primeiro mês é um custo, assim, agregado, porque a família tem que fazer uso da cama, providenciar a cama, cadeira de roda, né? Mas depois vai ficando mais tranquilo, depois que já providenciou tudo, entendeu? É necessário fazer essas adaptações no dia a dia, né? E trazendo essa questão de equipamentos, né, doutora Lana? A gente sabe que muitos têm esse desconhecimento, né? Mas principalmente famílias que têm o plano de saúde, a depender do diagnóstico, situação, equipamentos que venham a necessitar, principalmente essa parte, né, de uma cama hospitalar que tem um valor mais agregado, são itens que têm a possibilidade de a gente conseguir o custeio pelo plano, né, doutora? Com certeza. A cama hospitalar, o colchão casca de ovo, as cadeiras de rodas, e nisso também entra também os aparelhos auditivos, também, né, doutora Juliana? Uma infinidade. Tudo que vai precisar ali, o plano deve custear. E muito bem pontuado nesse ponto que a gente fala que não é só para idoso, né? Quais são os tipos de pacientes que entram no home care, doutora Amanda? Seriam pós-cirúrgico? Seriam jovens acidentados? Como é que funciona mais ou menos a indicação? Porque hoje, o que acontece? Os hospitais, né, de maneira geral, tá trabalhando cada vez mais com a questão da deshospitalização, né? Até por conta de saúde mesmo do paciente, porque quanto mais tempo ele fica, pode adquirir outras doenças. E outra questão é porque já fez uma cirurgia e pode ir para casa, né? Então, idoso, né, por internação ou por alguma observação da família que visualizou que ele precisa de alguém para cuidar, ou pós-operatória de cirurgia ortopédica, a gente tem atendido bastante fratura de fêmur, fratura de tíbia, que se acidentou em casa ou acidente de carro, moto, né, enfim, ou alguma outra cirurgia oncológica, tipo laparotomia para retirada de algum tumor, então é uma cirurgia grande, ou alguma complicação de cirurgia, um paciente que teve uma deiscência de ferida operatória, né, que era para cicatrizar num tempo comum, 15 dias, e por algum motivo aquela cirurgia abriu, então o paciente precisa desses cuidados, né? Paciente que tenha tumor crânioencefálico, né, que é alguma cirurgia neurológica, e aí foi para casa, inclusive com dispositivo, a gente também pega bastante, e pacientes pós-cirurgia plástica. O convênio geralmente não cobre a cirurgia plástica, né, para fazer, porque ele entende que é uma cirurgia estética, mas infelizmente a gente também tem algumas complicações, né, na cirurgia de pós-operatório de cirurgia plástica, e a gente também precisa de cuidados. Então a gente tem bastante paciente pós-operatório de cirurgia plástica e dessas demais que eu já citei também. Interessante você trazer isso, né, doutora Amanda? E a gente traz esse esclarecimento para as pessoas de que não é apenas o idoso ou aquele paciente que está acamado com uma doença terminal que necessita do home care. A gente teve também essa semana, né, doutora Lana, depoimento de paciente ali que se acidentou, né, teve o acidente e ficou ali dependendo de várias trocas de curativos durante o dia, e que é exatamente essa situação. Não é recomendado que a família ou alguém da família faça, porque não tem o conhecimento técnico da enfermagem
para fazer aquele curativo com qualidade e evitar ali uma infecção, uma bactéria, qualquer coisa do tipo, né? E até nessas questões de cirurgia plástica é muito interessante trazer, porque, como bem falado, os planos negam as cirurgias plásticas, alegando ser estética, mas a gente tem muitas comprovações, né, judicialmente, que consegue fazer dessa cirurgia ser funcional para a vida do paciente. Então, o plano de saúde tem a obrigatoriedade de cobertura, por mais que muitos não saibam, né? E é interessante trazer esse cuidado do home care, porque a especialidade vai trazer a qualidade de vida para o paciente no tratamento, né? Na recuperação, né? Uma melhor recuperação, algo mais rápido, né? Então, isso não é muito difundido. Então, assim, todos esses benefícios que a doutora Amanda comentou ali com a gente, né, doutora Juliana, eles são possíveis dentro do plano de saúde, mas também no SUS. Precisa de documentos específicos, Sim. A doutora Juliana vai comentar um pouquinho, mas se você está nessa situação, é plenamente possível ter essa melhora na qualidade de vida. Sim, e bem como citado ali pela doutora Amanda, né? Pelo SUS, tem pouquíssimos casos, porque as pessoas não sabem dessa possibilidade de que judicialmente, entrando com o pedido judicial, com toda a documentação correta, né? Uma documentação bem amarrada que a gente fala, provando a necessidade do paciente, é possível sim a família, por meios públicos e contra o SUS, ali conseguir esse custeio do home care, né? E entre a documentação mais importante está esses laudos, né, do médico prescrevendo o cuidado de home care, então que o paciente tenha todo esse cuidado hospitalar no ambiente residencial. E também, além de laudos médicos, né, doutora Lana, é importantíssimo a gente ter laudos de profissionais de forma multidisciplinar, assim como um laudo pela enfermeira que cuida de pacientes específicos, né, doutora Amanda? Laudo de fisioterapeutas, tudo isso ajuda demais, né? O que a gente percebe é a falta de conhecimento do que o paciente, porque o médico, meninas, o médico do paciente, do hospital, ele está super aberto a fazer. Eu nunca encontrei um médico que falasse, não vou fazer. O paciente é dele, ele quer prescrever cuidados, mas geralmente os pacientes não sabem o caminho mesmo a seguir, sabe? Por exemplo, a gente está falando de feridas operatórias, a gente tem feridas enormes que evoluíram muito mal, né, durante a alta, né, porque o paciente recebeu alta, aí não foi cuidado específico pela enfermagem e a família fez esse cuidado. Ela fez como foi orientada, mas o curativo contaminou, né, porque talvez a pessoa, por mais que ela tenha tido todos os cuidados, teve outros fatores também, e a gente hoje tem vários tipos de curativos mais modernos que a gente pode aplicar, mas é um custo muito alto, e aí o paciente não tem o saber, né, que ele pode procurar o convênio dele e falar, mesmo que foi uma cirurgia que não foi coberta pelo convênio dele ou foi pelo SUS, os caminhos, né? Então, eles não sabem os caminhos, porque se ele chegar para o profissional e pedir o laudo será feito, né? E o convênio quiser auditar esse profissional, com certeza ele vai estar super aberto para esclarecer, entendeu? Doutora Amanda, foi um prazer estar com você hoje, levando essa informação de qualidade para as pessoas que precisam. Foi muito importante esse bate-papo, né, doutora Lana, porque a gente traz, então, outros profissionais que vivenciam isso, assim como a doutora Amanda vivencia na prática ali os cuidados, né, atuando como enfermeira e cuidando de muitas pessoas. Então, muito obrigada, doutora Amanda, por estar aqui hoje com a gente. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Eu sei também que vocês estarão sempre à disposição dos meus pacientes para orientar da melhor forma, tanto home care, como curativo a vácuo, como algum outro tipo de atendimento específico. Então, eu só tenho a agradecer mesmo e me coloco à disposição, tanto eu quanto a minha equipe completa. Foi um prazer estar com você de casa também, e no nosso próximo programa nós falaremos sobre doenças graves e seus tratamentos. Será domingo, às 6 da tarde. Até lá!